Olá pessoal, eu estou aqui na presença de Renata Bezerra, nossa colunista de política, Marcelo Montanini, nosso repórter de política, para mais uma edição do No Cafezinho. E aí galera, tudo bem? Balanço da semana, muita coisa aconteceu. Uma semana que pareceu aqui, duas, né? Aqui em Pernambuco. E não terminou. E para começar, vamos fazer uma análise aqui sobre a vinda de Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, que esteve com a direção estadual do partido e com o governador Paulo Câmara para avançar com essa aliança aí entre os partidos nacionalmente. Quem começa? Pau ímpar? Vamos lá, sempre Marcelo, nossa musa. Marcelo, setorista. Então, é por aí. Mas, assim, o que eu senti ontem na reunião, né, foi uma coisa mais que para sentir a temperatura. Ela conversou e expôs como é que estava a questão das tratativas nacionais. Ela fez algumas solicitações. Com o Carlos Siqueira foram inconclusivas, né? Foi, mas sempre uma conversa claro, institucional, foi. Porque, na verdade, a questão a presidente do partido veio aqui, teve uma conversa antes em Brasília com o Carlos Siqueira. Que é presidente nacional do PSB. E esteve hoje com o governador Paulo Câmara, que mas as coisas seguem inconclusivas, né? Por que inconclusivas, pessoal? Porque o PT nacional quer o apoio à candidatura do ex-presidente Lula e no PSB a maioria está inclinada. Eu tenho uma observação, sabe por quê? Porque o PT nacional quer essa aliança e o PSB de Pernambuco quer essa aliança. Exatamente. Precisa conformar, porque não existe só o PT nacional. Tem os estaduais, como não existe só o PT de Pernambuco. Tem o PSB nacional. Então o resumo é o seguinte, o PT falou com o pessoal do PSB para ter essa aliança nacional. E aí disse o seguinte... Continuam batendo nessa tecla. A gente apoia os candidatos a governador de vocês, que são mais de 10. Não, os candidatos não. O PSB quer apoio, porque tem 11 candidatos em vários estados. E o PDT de Ciro Gomes tem feito esse gesto em vários estados já cedendo, coisa que o PSB está esperando e o PT só tem tratado de Pernambuco. Tem uma coisa interessante. O PSB quer o apoio do PT em alguns estados, inclusive Pernambuco, que é um dos mais interessados. Sendo que para poder ter o apoio do PT nos estados, tem que apoiar o que o PT disse? Então você vai ter que apoiar a candidatura de Lula. Sim. Sendo que aí o problema é que o PSB ainda não conseguiu um consenso em torno disso. E a candidatura vai ser de Lula ou vai ser de outro nome? É muito incerta. As pessoas ficam muito com esse negócio. Eles estão oferecendo Lula, mas o que eles vão entregar? E aí fica esse suspense. Mas aí no PSB estão chamando de caixa preta essa negociação com o PT. Lula está preso na carceragem da Polícia Federal de Curitiba. Ainda não se sabe, tentou libertar ele essa semana, não conseguiu, foi uma confusão danada. Ainda não se sabe se ele vai ser candidato, mas o PT bate... Mas teve um gesto interessante hoje, porque, assim, mesmo não tendo... Assim, a gente precisa comentar o seguinte... Paulo esteve com Carlos Siqueira também um dia depois que Gleisi esteve com Siqueira, né? Esteve com ele na quarta-feira. E pediu para que fosse adiado, porque a reunião da Executiva Nacional do PSB e do Diretório eram marcadas para a semana que vem, 18 e 19. E aí bateria mais ou menos o martelo. Ele pediu mais um tempo e foi postergada sem data ainda para o começo de agosto. E isso dá a Paulo condições de continuar conversando. Só que hoje, mesmo sem nenhuma definição, Paulo saiu e bateu e disse, não, a gente vai apoiar a candidatura de Lula, a gente quer, a gente está trabalhando para isso. Mas assim, ele fala como representante da ala pernambucana e ele foi muito enfático. Não que ele não tivesse sido em outros momentos, com notas, mas ele declarou, a gente vai apoiar, e aí internamente... Veja, o PSB é o partido, o PSB de Pernambuco é o partido que tem mais cadeiras, né, no diretório, no executivo, para resolver isso. Só que os outros estados têm mais cadeiras, mas não significa a maioria isso. Sim. E nos outros estados existem problemas. Por exemplo, em São Paulo. Em São Paulo, o ex-prefeito Fernando Haddad, que é o coordenador do programa de governo da pré-campanha do ex-presidente Lula, fez sinalização lá, segundo pessoas ligadas a Márcio França. A Gleisi Hoffmann foi lá e desconstruiu essa ideia. Então, assim, o que está se reclamando também é que no PT está tendo muito desencontro de informação. Tem muito dirigente batendo cabeça, como as pessoas estão chamando no PSB, e aí chegou informação por um lado de um jeito, por outro do outro. Do outro aspecto importante. Em São Paulo, o desgaste do PT é muito grande. Para Márcio França é interessante ter o PT? Não. Então é muito difícil. Agora, se por exemplo, ele vai apoiar a Alckmin. E um plano B bem viável para ele. A questão é que lá em São Paulo está tudo tão em aberto como está aqui em Pernambuco também, que pode até ser que a candidatura de Alckmin seja ainda repensada. E isso é uma coisa que as pessoas do governo de São Paulo têm falado, e assim, não é uma coisa completamente descartada. Se mudasse esse cenário
nacional de São Paulo, de Alckmin, poderia mudar a equação local para Márcio França, que tem uma relação muito boa também com o Ciro Gomes. E o que se fala em São Paulo, que é outro ponto importante, é que o PDT fechou sim já com o Márcio França lá. E isso pode mudar tudo. Quer dizer que dentro do PSB tem uma tendência também de grande parte dos membros do partido de apoiarem a candidatura de Ciro Gomes. Que está ali esperando, sonhando com a presença do PSB na sua chapa. Inclusive já acenou assim, disse, se vocês quiserem, eu posso até colocar vice do PSB. Não, mas vice por vice o PT também ofereceu. O grande problema é esse que a gente estava comentando. Está se oferecendo Lula, mas o que vai entregar? Isso é incógnito. O problema que eu observo e que tem sido pouco explorado talvez seja a questão de briga interna por deslocamento de poder mesmo. Tem certas regiões que querem ter mais força ou que até ganharam mais força nos últimos anos e em detrimento de Pernambuco, que tinha uma força imensa e ainda é a maioria, mas já perdeu consideravelmente. Então, e aí fica Paulo puxando para ele enquanto o outro puxa. Cabe no final das contas como lição, cabe a Paulo Câmara mostrar que ainda tem força dentro do partido e sair costurando, conversando com o povo para poder trazer o PT. Só que teve uma reunião dos dirigentes do PSB, acho que há 2 semanas, semana passada, e essa reunião recente foi de onde saiu uma decisão onde a maioria defenderia Ciro Gomes. Os diretores. Parlamentares do partido disseram o seguinte, ali já estava 80% para apoiar Ciro. A gente segurou porque o presidente pediu e porque isso nos bastidores. Porque o presidente pediu e porque Pernambuco e São Paulo estão com cenários muito indefinidos. Então, o próprio Márcio França, que apoia a Alckmin, tem um compromisso, na verdade, com a Alckmin lá, está com o cenário ainda em aberto e ganhar tempo pode ser bom tanto para Pernambuco como para São Paulo. Então, tudo nas mãos de Paulo Câmara. Vamos ver se ele consegue avançar nesse sentido. Mudando de assunto, essa semana a gente também teve uma confusão danada dentro do MDB. Também briga interna por de poder. Do partido. Quem é que vai explicar dessa vez? No caso do MDB, o PGR em exercício, né, Humberto Medeiros, ele fez se posicionou aí e provocou uma revisão da liminar, pedindo uma revisão da liminar do ministro Lewandowski, porque essa liminar... tinha deixado o controle do partido nas mãos de Raul Henrique, que é vice-governador, e do outro lado tem Fernando Bezerra Coelho, senador, que pretende ficar com o controle do partido. As coisas estão silenciosas aqui em Pernambuco sobre isso, né? Muito silenciosas, e a eleição se aproxima, e dentro do MDB, o que se defende há muito tempo, é que quando entrasse o período eleitoral, essa discussão ia ser muito mais complicado de mudar o cenário. Isso. E aí, agora, ainda ontem, na quinta-feira, na quarta-feira, né? A gente está gravando na quinta, os advogados do MDB Nacional, que é presidido por Romero Jucá, entraram, né? Inclusive agora o ex-ministro Caputo Bastos, que é um medalhão aí da cena jurídica, está nessa história, assinou a petição e pedindo urgência na decisão disso, alegando que entre 20 de julho e 5 de agosto a gente tem definição de candidaturas e convenções aqui. Então, assim, estão pedindo pressa. Isso pode... Para nós, é uma opinião bem pessoal. Eu acho que o que aconteceu, no final das contas, e trazer à tona e tudo mais, foi uma jogada de Bezerra para criar um factoide. Porque, assim, era uma coisa que é uma movimentação normal do processo. No final das contas, tá lá e ele tem que se mexer, alguém tem que se manifestar. E aí ele mexeu os pauzinhos porque ele tava muito apagado, muito lá na dele, ninguém comentava, já tinha dado como certo que não seria candidato. Jarbas e Raul se movimentando a candidatura. Não vai ser candidato na chapa de oposição. Não vai ser. Por conta disso, é um brolho que... Os filhos dele já foram pro Democratas. Outro partido. Não, só um. O outro continua no PSB. O prefeito, Miguel Coelho, não continua no PSB. Mas Antônio, que vai ser candidato estadual. Isso, desculpa, correto. Junto com Fernando Filho, o ex-ministro. Exatamente. Isso. Então, assim, já foi feita toda essa modificação com base que eles acabaram meio que perdendo espaço aí no MDB, que continua com o grupo de Jarbas e Raul. E agora, o detalhe Jarbas é pré-candidato ao Senado. E aí... Pela Frente Popular do governador Paulo Câmara. Tem um período que a gente tem que pontuar. O tempo de televisão a gente sabe que é muito precioso. Sim, então, é o segundo maior, né? Movimentação, se o Fernando Bezerra Coelho conseguisse tirar o partido da mão de Raul Henrique, aliado de Jarbas hoje, perderia essa capacidade do PMDB entregar o tempo de televisão para Paulo Câmara, levar para a oposição, ia ter um equilíbrio, né? Desequilíbrio. Câmara nem tem certeza ainda se vai ter o tempo do PT, que são os dois maiores tempos. PT e PMDB, né? Correto. Então, se ele não tiver o tempo do PT e corre o risco nesse processo do MDB, agora o advogado do MDB, Carlos Neves, diz que isso se vier para a justiça estadual,
Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá E na mão de Raul Henrique. que isso seria mais uma movimentação protocolar aí. No final das contas do não pessoal mudaria muita coisa. O que é que acontece? A gente precisa fatiar uma coisa. A gente precisa lembrar que o período de convenção ocorre do dia 20 de julho ao 5 de agosto. E se ele, como o MDB estadual hoje, com o na mão de Raul, gostaria de fazer a convenção logo no início, porque homologando eles achavam que ficaria mais fácil. Porém, se houver uma movimentação e Bezerra consegue eliminar nesse meio tempo, ele conseguiria, consequentemente, fazer uma nova convenção até o dia 5 de agosto e reverter o quadro. Por isso, foi adiado e foi jogado publicado no para Diário Oficial que a convenção seria no dia 20, mas eles adiaram o dia 3 de agosto. Na esteira desses Impasses. ruídos que aconteceram essa semana, teve um caso na oposição também, né? O deputado federal Bruno Araújo está para agora ocupar a vaga do Senado Tá querendo. Então, tá se colocando. Apesar de já ter dito anteriormente que não seria. Está colocando Agora o assunto quer. na mesa claramente, inclusive botou no Twitter dele essa semana a posição nesse sentido, depois que o inquérito que ele era investigado, no caso da história da Odebrecht, foi arquivado por Dias Toffoli semana passada, então ele voltou a se movimentar. Tá se movimentando nisso. Tá Mas o que aconteceu? Porque o PSDB é o partido que tem maior representatividade. Isso significa que André Ferreira já recuou e não vai mais concorrer ao Senado. André Ferreira, vamos contextualizar, Marcelo. Sim. André Ferreira estava onde? É porque, na verdade, André Ferreira, que é o presidente estadual do PSC, ele pretendia, né, ele tentava a vaga do Senado. Só que aconteceu o seguinte, ele, fez um gesto, articulações internas, e aí ele já estava amenizando essa vontade e já estava focando na federal. Ocorreu a morte de Guilherme Uchoa, que era um candidato a estadual. O filho dele, Guilherme Uchoa Júnior, seria o candidato a federal. E não vai ser. Ele vai agora disputar o estadual e o partido PSC ele precisa de bancada, né? Precisa de bancada até por questão de cláusula de barreira, questão de representatividade e reforçar. E aí ele foi para federal. Nisso, forçou, né, de fato, assim, ficou consolidado que não seria, mas pretendia mais a vaga do Senado, aí abriu-se o espaço, o PSDB que tinha já, não sei se eu vou, Bruno, eu não quero, eu quero agora novamente. E aí os Ferreira, junto com Bruno Araújo, estão tentando se encaixar nas vagas vacantes, por assim dizer, que é a vice. E o Senado. Queriam colocar Fred Ferreira. Fred Ferreira, que é um dos... dos... vereador e cunhado de André Ferreira. E aí os dois foram para a mídia anunciar que tinham chegado no entendimento e que seria Fred Ferreira para vice e Bruno para o Senado. E André recuado. Acontece que eles esqueceram de combinar com os russos. Mas acontece que tem um outro detalhe aí, que ainda se fala que o Solidariedade pode ir para a oposição. E se o Solidariedade for para a oposição, pode sim ainda tentar conquistar essa vaga de vice. Inclusive, com Caio Maniçoba, um jovem do interior, aquela composição de sertão, e aí a gente vai abraçar vários locais. Porque a chapa, querendo ou não, é um pouco metropolitana também. E o caso de tentar emplacar o Fred tem muito a ver de um jovem. Dá jovem metropolitano. Uma leveza, apesar de... metropolitana, que não sei o quê. Isso. Mas o que é que aconteceu? O senador Armando Monteiro, que vai ser o candidato a governador na chapa de oposição, tratou logo de dar um limite nessa história. E disse que não vai tratar de composição de chapa pelos jornais. Na visão dele, isso deveria ter sido discutido internamente, antes de se anunciar nomes em acordos. Que na verdade não se anunciou, né? Começou uma discussão aí, dando Mas do jeito que André Ferreira colocou inicialmente, parecia que tinha sacramentado, entendeu? A questão eu acho que talvez tenha sido esse o tom. Tem um outro componente, né? Que é Daniel Coelho, que ainda paira ali naquela possibilidade, alguns vê com bons olhos, outros nem tanto. Tem algumas questões de ego interno que uns gostam ou desgostam, e aí fica tentando fritar o outro. Todo mundo diz que é tudo maravilha, não há ruído, aqui a gente se ama, é tudo maravilhoso, mas a gente sabe que não é bem assim, né? O que é pra dentro e o que é pra fora, né? Então, pessoal, é isso aí. É só o começo, tá? Dessa corrida. Mas já acabou o café. As convenções dia 20 ao dia 5 de agosto, e daqui pra lá promete ainda muita novidade com relação ao cenário eleitoral aqui de Pernambuco. E a gente vai voltar a analisar tudo isso nos nossos programas aqui. Semanas bem agitadas teremos pela frente. Valeu, pessoal. Até a próxima edição do Tchau, Café. tchau. Valeu, tchau, tchau.